Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus estamos aqui e viemos buscá-lo, meu Pai, porque reconhecemos que dependemos de Ti, mais do que o ar que nós respiramos, porque se ele nos faltar, o nosso corpo perecerá, mas se nos faltar a Tua presença, então a nossa alma perecerá. Então nós não viemos aqui por bênçãos, não viemos aqui para que o Senhor acrescente alguma resposta às nossas orações em termos de bênçãos, mas viemos aqui por Ti, Senhor, porque sem Ti não há vida. Então venha renovar a nossa fé. Sabemos, meu Pai, que o tempo passa e o nosso corpo muda, o nosso vigor diminui, mas não a nossa fé. Essa não pode envelhecer. Assim como Caleb disse que o tempo passou e ele permanecia com a mesma disposição, assim também seja conosco, meu Deus. Então venha nos renovar nessa manhã, venha renovar o Teu povo, venha derramar o Teu Espírito. Ah, minha amiga, meu amigo, fale com Deus aí onde você está, não seja frio, não faça uma oração fria. Você está na casa do Pai. Se você estivesse entrando na casa do seu pai e da sua mãe, nesse momento você não entraria com timidez. Então fale você, não fique ouvindo a minha oração, mas faça a sua. Diga o quanto você depende dele, porque nós estamos aqui porque reconhecemos que dependemos dele. Sem ele nada podemos. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então invoque-o aí onde você está, busque a presença dele aí onde você está. Oh, meu Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos que o Senhor dirija a nossa vida. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então venha nos falar, não que mereçamos, nós não somos dignos nem de lhe falar e tampouco de que o Senhor nos dirija palavras, mas sabemos que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, nos ouve e também nos fala. O Senhor é aquele que não nos deixa à deriva, meu Pai. Revela-nos a Tua vontade para hoje, para agora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que o Senhor quer de nós, como podemos servi-lo, meu Pai. Faça isso, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Isso, minha amiga, meu amigo, fale com Deus, fique à vontade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel, são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos, e o destilar dos favos. São mais desejáveis, são mais desejáveis
desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e alegram o coração. O mandamento do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ilumina os olhos. Se quiser, levante as mãos e cante forte. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A tua palavra para nós vale mais que o ouro depurado, meu Pai, porque ela nos guia, ela aponta a direção, e sabemos que quem se guia pela tua palavra não erra e não é desamparado. Nunca houve um justo desamparado. Então ensina-nos a tua palavra nessa manhã. Nós entregamos a direção desta reunião em tuas mãos e desde já te agradecemos, na certeza de que o Senhor nos responde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem e concordam, digam amém. Graças a Deus. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Sente-se para assistir o testemunho da Gabriela Meleiro, e depois nós vamos meditar na palavra de Deus, porque você sabe que a palavra de Deus, ela dá um norte para a nossa vida. Ninguém consegue ser perfeitamente reto. Se você for escrever numa folha, você precisa de uma linha como parâmetro para que você escreva reto. Para você dirigir um veículo na rua, você precisa das linhas nas pistas, para você permanecer reto. Você tem que ter um parâmetro, porque ninguém consegue ser perfeitamente reto, fazer tudo reto. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela dá o parâmetro para que nós venhamos alinhar as nossas escolhas, as nossas atitudes a ela. Então quem se guia pela palavra não erra. Vamos ouvir então o testemunho da Gabriela, por favor. No momento eu senti mágoa de Deus, porque eu orava para Ele e perguntava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não aguento mais, mas eu não aguento mais, me ajuda, cadê o Senhor? E era um silêncio com a dor que eu sentia, que eu falava assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, olha para a minha vida, eu vim para esse lugar para morrer, olha onde eu cheguei. Eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa muito nervosa, sabe, vingativa inclusive, e isso eu adquiri de todo um contexto
de uma vida, inclusive que eu sofri um abuso de quem deveria cuidar de mim, aonde eu fui abusada por uma babá. Ela me molestou. Sempre gostei muito de festa, balada, reunião, churrasco, amigos, então gostava muito de carnaval. Tanto que da cidade onde eu vim eram 7 dias de folia, né? Então a gente aproveitava e era de manhã, de tarde, de noite, né? Onde eu usei muita droga, ao ponto de chegar também a passar mal, ir para um hospital, precisar de socorro. Eu chegava pior do que antes de eu sair. Porque quando você sai, você se arruma, você escolhe a roupa, você tá toda. Aí você bebe, aí você fuma, aí você cheira, aí você bafora um lança, aí você vai fumar maconha, você se adapta ao ambiente. E aí quando você se vê sozinho, que é quando você chega em casa, que aí vem os pensamentos, os sentimentos, mais uma vez, olha o que eu fiz, eu não aguento mais. Eu até tentei ir em algumas igrejas, porque como a cidade é grande, você não conhece. Então você ouve falar por pessoas que comentam, vamos ali, vai ali, eu fui. Chegando na igreja, falei, mas... Foi assim que eu fiquei, sabe? Achando que algo ia... Não, pelo contrário. Tudo, não é que tudo pode, mas não é bem assim. Não, Deus é contigo, calma, as coisas vão se ajeitar. Não, eu não tinha mais tempo para as coisas se ajeitar. Eu precisava que fosse algo que mudasse a minha vida ali, entendeu? Então é por isso que eu estava indo ali buscar, porque eu já tinha chegado de um jeito que eu não aguentava mais. Eu não queria mais. O louvor, ele te impacta, né? Porque o louvor, ele mexe com o seu sentimento. Eu não precisava que mexesse com o meu sentimento. Eu precisava de alguma coisa que mexesse comigo de verdade. E aí, com o menino que eu me relacionava na época, ele foi convidado para poder ir numa consagração de um obreiro. E me chamou para ir. E quando eu me deparei, eu estava dentro da Igreja Universal. E o mais engraçado que veio aquelas vozes, mas eles são ladrão. Você tá aqui, imagina, eles vão te roubar. Só que Deus, ele é tão maravilhoso e tão tremendo que... Nessa pregação, ele falou tudo que eu achava que ele não ouvia. Nessa pregação, ele falou das vezes que eu dobrava o joelho, que eu falava, cadê o Senhor? Das vezes que eu achava que eu ia morrer. Das vezes que ninguém me amava. Das vezes que não tinha mais jeito. E ele disse, eu quero essa vida. E eu falo com você que tentou dar cabo dela e disse depois que nem para isso você servia. É essa vida que eu quero. Aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei, não é possível. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor arrancar de mim essa tristeza, esse vício que eu não consigo ficar um dia sem usar droga, que inclusive aqui agora, eu tô com vontade de fumar e cheirar. Senhor, eu tô falando a verdade, eu tô com vontade. Eu tô com vontade, se o Senhor não tirar isso de mim, eu vou sair daqui. Eu vou fazer, porque eu tô com vontade. Eu tô com muita vontade. E eu falando com Deus como se tivesse alguém, sabe? Na minha frente. Se o Senhor tirar isso de mim, porque eu já tentei de tudo, eu não consigo. Eu te dou a minha palavra, que eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu nunca mais eu vou fazer nada que não seja segundo o que o Senhor me direcionar. E aí eu saí, peguei o carro, liguei para os meus amigos e falei assim, eu quero saber onde vocês estão, que eu tô indo para aí. Eu fui pro bar, pedi uma cerveja, já tinha parado para buscar o meu cigarro. Quando eu sentei, já estava todo mundo, né, bebendo. Quando eu tomei o primeiro copo, horrível, um gosto horrível. Aí eu falei, meu, mas que cerveja horrível, tá choca? E aí eu falei, quer saber, fumei um cigarro. Nossa, na hora que eu... Mas eu engasguei, eu não conseguia tragar mais. Eu falei, o que tá acontecendo comigo?
Todo mundo zoando. Ué, carioca, o que tá acontecendo com você? Tá esquisita. Falei, então é o seguinte, vamos lá buscar droga. Na hora que eu espirrei tudo, fui tentar de novo. E a queimação aqui, que queimava, isso daqui que escorria o nariz, assim. Mas queimava. Mas queimava tanto, e ainda assim eu tentava. Eu forcei para fumar, eu forcei para beber, eu forcei para cheirar. Aí eu ouço uma voz dentro de mim, eu sou contigo. Nossa, quando eu ouvi essa voz, ele me trouxe o voto que eu fiz com ele lá no altar. Você lembra o que você falou? Você não tem vício. E ali eu disse, meu Deus, é verdade. Senhor, eu não consegui mais usar, eu não tenho vontade. Senhor, eu não tenho vontade mais. Senhor. E aí ele me trouxe que estava me limpando. E que amanhã, que seria, né, o dia que teria o culto, eu poderia ir. E daí eu fui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda semana. E eu falei para Deus, agora eu estou aqui, porque o Senhor fez aquilo que eu nem imaginava que já tinha sido feito. Então me afastei das amizades. Primeira coisa que eu fiz foi excluir, né? Não tinha por que estar vendo status, não tinha por que estar falando se aquilo não era mais o que eu queria. E aí, conforme eu ouvia a palavra, conforme eu orava, conforme eu meditava, eu ia entendendo o que eu precisava fazer. Deus falou que eu precisava liberar o perdão para a moça que me molestou. E Deus criou uma situação. Eu consegui localizar ela pela minha rede social. E aí, eu escrevi. Quando eu enviei, ela já me respondeu. Ela me respondeu dizendo que por muito tempo me procurou, porque ela havia se convertido e queria pedir o perdão por tudo que havia me feito. E aí eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu consegui. Eu posso receber o teu Espírito, porque eu ouvi falar, que eu não sabia, que tinha que ter o Senhor dentro de mim, onde isso? E aí eu fiz a maior de todas as buscas da minha vida. Eu implorei a Deus a presença dele, porque não adiantava ele estar andando comigo, me direcionando, pede perdão, libera o perdão, faça isso, exclui a amizade, faça isso, não faça aquilo. Eu precisava estar dentro de mim, porque eu ia permanecer até o fim. E naquela busca, eu ouvi novamente aquela voz, eu sou contigo, minha filha. E aí eu saí. Parecia que eu tinha, sabe, uma força, sabe, que dava para encarar tudo e, sabe, tudo e todos. E eu vi que eu não estava mais sozinha, que eu não era mais aquela menina sofrida, que eu não era mais aquela menina depressiva, que angustiada, cheia de traumas. Não, eu recebi o maior de todos os presentes da minha vida, Eu hoje tenho o Senhor caminhando comigo, me direcionando. Ele me deu um relacionamento, porque eu falava, Senhor, eu não quero uma pessoa que não tenha sede de ganhar almas como eu tenho. E aquela menina que precisava estar cheia de amigos, ter vários relacionamentos, aquela menina que precisava usar as drogas, né, como eu relatei, participava de carnaval e festas, sem fim, né? Hoje essa menina não precisa mais disso. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não tenho mais raiva, não tenho mais ódio. Pelo contrário, hoje quando eu vejo uma pessoa sofrida, eu já quero chegar para ela e falar, vem, faz isso. Não carrega esse sentimento, porque esse sentimento só maltrata você, não é a pessoa. O perdão fala de você, libera, acabou, vai, vamos, vem, Jesus tá aqui, Ele vai te perdoar. E aí eu tenho essa hoje certeza que Deus é comigo, que Deus está na minha vida e que eu tenho essa sede de ir até o fim, para que a minha salvação seja conquistada. Você que trouxe um pedido semelhante a esse papel aqui, que nós demos desde semana passada,
escrito: Senhor, tira a minha dor. Então, nós vamos orar e depois colocar no altar, e você vai ter a oportunidade de entregar a sua dor para Deus, como ela fez. A Gabriela, desde a sua infância, ela carregava uma dor dentro dela, por conta do que ela sofreu, por conta do perdão que ela não conseguia liberar. Na verdade, ela punia-se, mas naquele dia que ela se derramou diante de Deus, Deus tirou a dor dela. E hoje nós chamamos esse domingo de o domingo do tira minha dor. Então, se você trouxe esse papel, segure na sua mão agora. Eu sei que todos temos problemas, né? Se a gente for pedir para vir aqui na frente quem tem problema, não haverá espaço para todos, porque todos temos. Mas eu queria chamar aqui na frente as pessoas, todos vão orar, mas tendo aqui na frente as pessoas que dizem assim: bispo, eu tenho carregado dentro de mim uma dor, seja uma dor física ou seja uma dor na alma, semelhante a que a Gabriela tinha. Pegue o que é seu. Se você tem o pedido, o papel, traga ele na sua mão, porque você vai entregar a Deus essa dor, essa aflição, essa angústia. Isso, pegue o que é seu e vem aqui diante do altar. Aproxime-se aqui. Feche os seus olhos. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Se é necessário assim para te encontrar aqui, meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, viver neste momento o que nunca eu vivi. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Se quiser, levante as mãos e clame cantando. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Fale com Deus, minha amiga. Fale da sua dor. Ninguém melhor do que você para falar do que você está sentindo, para falar da sua dor. Você sabe a medida da sua dor. Então fale com Deus como você preferir, com mãos levantadas, abaixadas, sobre o seu peito, sobre o seu coração, não importa, mas clame a Ele agora e entregue para Ele a sua dor. Oh, meu Pai querido e amado,
nós nos lembramos do que aconteceu lá na cruz do Calvário, e está escrito acerca daquele momento que o Senhor levou sobre si as nossas dores, meu Pai. O Senhor nos substituiu. Então agora, meu Pai, nós estamos aqui clamando, e há pessoas que estão entregando a dor no altar, entregando ao Senhor a dor delas, a dor que o médico não pode curar, que o remédio não aliviou. Há pessoas que têm uma dor física e que nenhum tratamento tem resolvido. Há outras, meu Pai, que carregam uma dor na alma e não há alívio. Há pessoas que sofrem 24 horas por dia. Há pessoas que carregam dentro de si a dor, meu Deus, por conta de um mal sofrido, de uma injustiça, por conta de um abuso. Há pessoas magoadas, feridas por dentro. Então, meu Pai, não importa o nível dessa dor, não importa se é física, se é emocional, se é espiritual, o Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que nos cura. Então agora, venha ouvir o nosso clamor e venha responder a esta pessoa, meu Pai, que clama a Ti. Venha tocar neste corpo, desde o alto da cabeça até os pés. Venha para tocar na alma, venha para arrancar essa dor, meu Pai, que esta criatura sofre, sente, que lhe aflige. Ah, minha amiga, meu amigo, clame a Deus aí agora. É você e Ele, fique à vontade, fale com Deus. Entregue no altar, entregue a mágoa, entregue a injustiça que você sofreu, entregue a ofensa que você recebeu, entregue o pecado, entregue a dor, entregue tudo sobre Ele. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade agora, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em Ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Levante as suas mãos agora e repita comigo. Se você crê, se você quer, repita comigo: Senhor meu Deus, transforma as minhas mãos em instrumentos de cura, em bisturi do céu, e toca na minha vida, corpo, alma e espírito, para arrancar da minha vida toda dor, em nome de Jesus. Coloque uma mão sobre a sua cabeça e a outra sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus, com os seus olhos fechados, porque agora é como se você estivesse na mesa de Deus, e Ele opera em você. Ele tira essa sua dor, seja essa dor física, seja na alma, seja espiritual, não importa. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele nos substituiu, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então receba cura, minha amiga, meu amigo. Ele restaura a saúde de cada célula, de cada órgão do seu corpo, de cada parte de você, da parte
física e da parte incorpórea, da parte espiritual, das suas emoções, da sua alma, seja livre agora, e todos os espíritos de escravidão, espírito de mágoa, espírito de dor, espírito de ódio, que estiver atuando nesse corpo, nessa vida, nesta pessoa, nós repreendemos agora, arrancamos agora. A saúde chega para essa pessoa, a libertação chega para a vida dela agora, e todas as dores, todos os males, todas as mazelas, nós repreendemos agora. Diga assim: eu ordeno que todo mal saia da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, da minha família, que todo mal seja agora queimado. Queima, meu Deus, queima, queima, queima. Nós repreendemos agora e arrancamos e ordenamos. Diga: todo mal, em nome de Jesus, tire as mãos e diga: sai agora, e não volte mais. Levante as mãos, receba saúde, receba paz. Você está livre, minha amiga, meu amigo. Livre, liberto, curado e abençoado. Perceba isso agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Pode abaixar as mãos. Se a dor era física, pode procurar. Vamos ver se essa fé aqui é blá blá blá, lero lero, ou se ela funciona. Vamos ver se funciona, se realmente Jesus cura. Procura a dor, se era física. Eu sei que tem gente que não era dor física, mas também prova de uma paz, de um alívio. Mas se a dor era física, aperta aí onde não podia apertar, mova o que não podia mover, faça o que não podia fazer. Quem diz assim: bispo, é incrível, a dor que eu estava sentindo sumiu? Levanta a mão. Quem estava com a dor física e a dor desapareceu? Só levanta a mão se realmente aconteceu. Faz assim, levanta a mão. Amém, graças. Está aí, várias pessoas. Isso é dor física. Mas ele não tocou só no físico, ele tocou no corpo, na alma, no espírito. Tenha paz. E essa dor fica aqui no altar agora. Amém? Você que está com papel, entregue o papel aqui no altar e volte para o lugar com alegria agora, em paz, para você poder receber, ser semeado em você a palavra de Deus. Quem está no lugar, entrega para os obreiros, para não ter que vir aqui na frente, para que não tenham todos que vir aqui na frente. Então, entrega na mão dos levitas, dos obreiros, e eles trarão aqui para o altar. E você que está aqui na frente, entregue aqui e volte para o seu lugar. Podem sentar todos, porque nós vamos meditar na palavra de Deus. Somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. A Gabriela citou no testemunho dela que no carnaval ela se entregava à folia, às drogas, à bebida. Ela se entregava sem peso e sem medida. Não tinha tempo ruim para ela. E é o que as pessoas vão fazer. Aliás, já estão fazendo. Agora tem pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Daqui a um tempo eu não sei como é que vai ser. Vão ser 2 meses, 3 meses, porque é antes, durante e depois. E a gente sabe que durante esse período há uma ação acentuada do inferno, porque carnaval é coisa espiritual. Tem dúvida disso, pessoal? É um período que as forças do inferno vão para as ruas e trabalham intensamente, e não é difícil enxergar isso, basta
você observar os números finais, tragédias, muita gente vai perder a vida de forma trágica, muitas pessoas vão provar as drogas pela primeira vez, muitos vão trair, muitos vão ser traídos, muitos vão perder a família, enfim, os números são negativos. Por isso a gente tem que intensificar a obra de Deus, que é desfazer a do diabo. Então nós vamos fazer também uma semana de trabalhos intensos aqui na igreja. E se você quiser e puder, você pode vir todos os dias, a partir de quinta-feira, dia 12, começando nessa quinta-feira, dia 12, que é o dia da terapia do amor. Nós vamos fazer na quinta-feira, dia 12, o combate aos espíritos da traição, do ciúme e da rejeição. Na sexta-feira nós vamos fazer o combate ao espírito do azar. No sábado, combate às castas de demônios que só saem com jejum e oração. No domingo que vem, o combate ao comodismo espiritual, que tem a ver com o que a gente vai falar agora. Na segunda-feira, dia 16, o combate aos ataques espirituais da miséria. Na terça, dia 17, combate aos espíritos de enfermidade. E na quarta-feira de cinzas, dia 18, a troca das cinzas pela coroa. Então nós vamos ter uma semana não de retiro, mas de retirando o diabo. Nós não fazemos retiro, nós retiramos o diabo. Então vai ser uma semana de batalha, do dia 12 até o dia 18. Agora, por que o domingo, dia 15, vai ser o combate ao comodismo espiritual? Abra aí a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, você que trouxe a Bíblia, Juízes, capítulo 16, versículo 20, diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me irei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Ou seja, é como quem diz assim: eu já sei como resolver esse problema, porque eu já vi esse filme antes, eu vou sair como antes. Ou seja, ele não perdeu a força física, ele não perdeu a experiência em guerra, ele não perdeu a coragem, mas ele não sabia que Deus já não era mais com ele. Ele perdeu Deus, e aquilo não aconteceu de uma hora para outra. Aquela queda de Sansão foi acontecendo gradativamente, à medida em que ele foi se afastando de Deus e foi fazendo concessões, inclusive aquilo que ele estava fazendo, que era o envolvimento com uma mulher que não era da fé. Então ele fez concessões, achando que poderia administrar aquela situação, e ele não percebeu quando Deus saiu. Ele não viu quando Deus saiu, porque quando o Espírito de Deus saiu de sobre ele, Deus não trovejou, Deus não falou, Deus não fez barulho, Deus simplesmente saiu, e ele não sabia. E ele só foi perceber isso quando ele tentou fazer aquilo que ele já estava acostumado, e ele não conseguiu. Os inimigos o neutralizaram. A Bíblia diz que, aliás, quando ele revelou o segredo do voto dele para Dalila, ele disse que se ele cortasse o cabelo, se ele quebrasse o voto dele, ele se tornaria como qualquer outro homem. Então foi exatamente o que aconteceu. Ele se transformou num homem qualquer. Ele era um homem especial, ele era um homem
que Deus tinha um propósito através dele, mas naquele momento ele se tornou um homem comum. Então os filisteus o prenderam, vazaram os olhos dele, o humilharam, ele ficou cego, colocaram ele para mover um moinho como escravo, e Sansão morreu. Eu não vou entrar na parte da história que você já deve conhecer, para a gente não perder o foco desse versículo, mas ele morreu no combate final com os seus inimigos, quando ele fez cair toda a arena onde ele estava, quando ele pediu perdão a Deus. Deus respondeu, Deus deu força para ele uma vez mais, porém ele teve um final trágico, ele morreu junto com seus inimigos. Eu pergunto, foi aquele fim que Deus projetou para Sansão? Não, Deus não fez, Deus não escreveu um destino, uma história, como quem faz uma história e diz assim, vou criar um personagem que vai ser muito forte, e isso e aquilo, como uma lenda, e sabe, Deus escreveu lá, e no final ele vai morrer assim, porque isso vai dar um enredo até para filme. Não, aliás, Deus não fez isso com ele, e não fez com ninguém, e não fez conosco. Deus reage às nossas decisões, às nossas escolhas. O que o homem semear, certamente ele ceifará. Por isso, a salvação, ela é uma conquista contínua, diária. Nenhum de nós está garantido. A salvação não é como um troféu que um atleta conquista numa competição, leva para casa, põe lá na estante de casa e diz assim, é meu e ninguém tasca, eu conquistei. Não, a salvação, ela é uma conquista contínua. O Bispo Macedo já falou várias vezes essa frase, esse pensamento, eu fui salvo, eu estou salvo, eu serei salvo se permanecer. Se houver um desvio, então o Espírito de Deus se retira. A vantagem de quem recebe o Espírito Santo sobre quem não tem é incomparável. A pessoa que tem o Espírito Santo tem um guia, ou tem o próprio Deus como guia dentro de si, o tempo todo inspirando, orientando, dizendo, faça isso, não faça aquilo. Mas o Espírito Santo não tem um controle remoto, ele fala. E certamente, se você observar a história de Sansão, você vai constatar que Deus falou com ele, mas ele não deu ouvidos. E Deus fala, a pessoa não ouve, ele fala mais uma vez, a pessoa não ouve, ele fala mais uma vez, a pessoa não ouve, ele fala mais uma vez, a pessoa não ouve, enfim, chega uma hora que ele não fala mais. Às vezes o juízo de Deus se manifesta por meio de repreensão de palavras, mas o pior juízo é quando Deus fica em silêncio, quando Ele não fala mais. E quando Ele não fala mais, é porque a pessoa não quer ouvi-lo. Então esse é o pior juízo, é quando, aliás, esse é o maior perigo, é quando Deus não fala mais. E pior do que cair, é a pessoa estar caída e pensar que está de pé. Ele pensava, não, eu vou como antes, já sei como é que é. Ou seja, ele estava confiando na experiência do passado. E quando ele foi contra os seus inimigos, ele viu que ele não tinha a força que ele tinha antes. Qual a diferença? Deus, ele não era nada, ele era um homem comum.
Nós sem Deus somos um nada. Seremos como qualquer pessoa, mas com o Espírito de Deus nós somos sobrenaturais. Mas o Espírito de Deus tem que ser mantido. Não adianta conquistarmos se não o mantivermos. Bispo, e como que eu mantenho? Mantendo a comunhão. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo o quê? Dai graças. Aliás, nesses 7 dias que nós vamos ter do combate espiritual, nós vamos fazer o jejum de Zacarias. O que é o jejum de Zacarias? 7 dias sem abrir a boca para murmurar, para reclamar. 7 dias sem abrir a boca para falar coisas negativas. A partir de quinta-feira até quarta-feira de cinza, jejum de Zacarias. É isso aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não o quê? Apagueis o espírito. Porque se a pessoa é aquela pessoa que murmura, peca, sabe, testa todos os limites, faz concessões, aceita, sabe, aos poucos a pessoa vai se esfriando e ela abandona a prática da fé, o exercício da fé, da palavra, da oração. Às vezes a pessoa, sabe, aos poucos ela vai se afastando. Ela antes vinha todos os dias na igreja, daqui a pouco ela vem só 3 dias, daqui a pouco ela vem só quarta e domingo, daqui a pouco ela vem só domingo, daqui a pouco ela só vem quando tem Santa Ceia, e daqui a pouco, quando ela vê que não, ela já caiu, ela já está envolvida pelo mundo, e ela não se dá conta de que o Senhor já se retirou. Então por isso nós vamos fazer no domingo esse combate ao comodismo, porque nós não podemos parar. Repare que o inferno, por exemplo, esse ano, durante essa festividade aí, você acha que o mal vai trabalhar mais ou menos que o ano passado? A cada ano está pior, e os números são cada vez piores. Ou seja, o mal, ele intensifica as suas ações para matar, roubar e destruir. O mal não se acomoda, então nós não podemos nos acomodar. Quem entendeu direitinho, faz assim, fique de pé, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Você tem diante de si os elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Para quem é a Santa Ceia? Para aqueles que decidem viver em comunhão. Você pode ter vivido uma vida errada e se desencaminhado como Sansão se desencaminhou, mas se agora, nesse momento, você decide se voltar para Deus, você pode, através dessa Santa Ceia, fazer uma aliança com Ele. Agora, é óbvio, se você está aqui e diz assim: bispo, mesmo ouvindo tudo que eu ouvi, eu não estou disposto a sair da situação em que eu me encontro, do pecado, etc. Então, a Santa Ceia não é para você. Você não precisa pegar. Fique à vontade. Se você vai participar, pegue os elementos que estão diante de si agora. Feche os seus olhos, eleve o pensamento a Deus nesse instante. Pegue aí a Santa Ceia. E se você está aqui e diz assim: bispo, eu quero uma renovação espiritual, eu preciso de uma renovação espiritual, então pegue o que é seu e venha aqui diante do altar. Você que reconhece e diz assim: eu preciso consertar pensamentos, sentimentos, eu preciso consertar conduta, eu preciso consertar a minha vida diante de Deus, diante de tudo que eu ouvi. Eu não quero que o Senhor se retire de mim jamais. Ou se você diz: bispo, eu nem tenho o Espírito Santo e é o que eu mais quero receber, então pegue o que é seu e venha aqui diante do altar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me,
coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há, cantem, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, ó meu Deus e meu Pai. Assim como o alimento que ingerimos ontem não nos sustentará hoje, mas precisaremos ir à mesa e fazer refeições para que a nossa energia seja renovada fisicamente. Assim também, meu Pai, nós precisamos do alimento espiritual. Precisamos conservar aquilo que conquistamos. E é por isso, meu Pai, e porque temos essa consciência, que nós te buscamos neste momento, porque o Senhor, meu Pai, é a nossa força. E ainda que venhamos perder tudo nessa vida, se não perdermos o Senhor, subsistiremos. Mas se o Senhor se retirar de nós, meu Pai, o que será de nós? Nós seremos presas fáceis para o mal. O Senhor é a nossa segurança, nossa proteção. E por isso nós te buscamos agora, meu Pai. E pedimos, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Nós não estamos aqui, como eu falei no começo da reunião, meu Pai, por tuas bênçãos, mas por ti. Nós estamos aqui pelo Senhor. Então, meu Deus, renova a nossa fé, perdoa a nossa humanidade, perdoa os nossos pecados, lava-nos, meu Deus, com o teu sangue, purifica-nos. O Senhor ouviu a oração de Sansão, quando este clamou por perdão. E ainda, meu Pai, que ele
não tenha conseguido continuar vivo porque morreu com seus inimigos, teve um fim trágico, mas quando ele buscou o perdão, o Senhor o ouviu, porque o Senhor é grande em misericórdia. Aliás, a tua misericórdia é incompreensível, meu Pai. Então, lava-nos agora e dá-nos discernimento de espírito, meu Pai, para que saibamos, para que percebamos o que vem do Senhor, o que vem do homem, o que vem do mal, que nós tenhamos essa percepção. Ó Espírito Santo, não nos deixe cair nem entrar em tentação, livra-nos do mal. E venha, meu Deus, agora agir aqui neste lugar, para levantar aqueles que se encontram caídos, fortalecer os fracos, ligar os quebrados. Ah, meu Pai, e aqueles que ainda não têm o Teu Espírito, aqueles que ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira com o Senhor, que possam tê-la agora. Se revela para eles, ó meu Senhor, venha para se revelar para eles, venha para tocar. Ah, minha amiga, meu amigo, clame a Deus aí agora, porque o Deus que ouviu Sansão naquele último instante da vida dele, Ele te ouve também. Então clame a Ele agora. Você pode fazer diferente, você pode escrever uma nova história, você pode viver uma vida de comunhão com Ele até o seu último ar, até o seu último suspiro. Então fale com Deus agora e renove com Ele a sua aliança. Fale com Deus, fique à vontade, é você e Deus agora. Se derrame diante dEle. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Clame cantando: não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Oh meu Pai, e se for para que isso aconteça, melhor que o Senhor nos tire antes. É melhor deixar de viver nessa terra
mas estar eternamente com o Senhor, do que continuar vivendo nesse mundo sem a tua presença. Renova, meu Pai, a nossa comunhão. Levante na sua mão o pão, porque eu recebi do Senhor o que entreguei para vocês hoje. Nós demos o que recebemos dele. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Está aqui, meu Pai, um pedacinho do teu corpo pela fé. E ao comermos dele, nós renovamos os nossos votos e aliança, a nossa força, em nome de Jesus. Coma do pão agora. Levante na sua mão o cálice, e por semelhante modo, depois que eles cearam, comeram do pão, Jesus tomou também o cálice e disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Abençoa, meu Pai, e renova a nossa aliança, renova a nossa força, renova a nossa comunhão, o temor do Senhor. Ilumina os nossos olhos, meu Pai, em nome de Jesus. Beba do cálice agora. Tenha comunhão, minha amiga, meu amigo. Tenha comunhão. Renove a sua comunhão com Ele e glorifique a Ele agora. O Espírito de Deus está aí e Ele renova você nesse momento. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem Tua presença nada importa. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E a minha alma se perder de Ti, Senhor. E a minha alma se perder de Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os meus tesouros? E me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu Te levarei por onde eu for. Se quiser, levante as mãos e clame cantando: se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. nada eu serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. só Tua presença é o que me basta. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu Te levarei por onde eu for. Clame cantando: se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, só Tua presença
para Ele, que sem a presença dEle não há vida, que você reconhece que Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção, Ele é a sua força. Oh meu Pai, o Senhor é aquele que nos encontrou no nada, o Senhor foi nos buscar no charco, no barro, meu Pai, é onde o Senhor encontra a matéria-prima para que o Senhor faça a tua obra, e o Senhor nos encontrou. O Senhor escolhe aqueles que nada são, aqueles que não têm nenhuma força, aqueles que não têm expressão, aqueles que não têm nenhuma condição, e o Senhor escolhe e usa, meu Pai, para que o Senhor seja nele glorificado, não para a nossa glória, mas para a tua glória, meu Pai. Então nós agora o adoramos, meu Pai, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, e se alguma glória nos chegar, nós a entregaremos ao Senhor, porque sabemos que sem Ti nós somos um nada. Sem o Senhor, meu Pai, a nossa vida não tem razão de ser, não tem sentido, e por isso nós estamos aqui te buscando. Tenha misericórdia, fala conosco, não queremos o Teu silêncio, meu Pai, porque o maior juízo não é quando o Senhor confronta, o maior juízo é quando o Senhor se cala. O Senhor se calou para com Sansão, e ele não percebeu que o Senhor não falava mais com ele, ele não percebeu que o Senhor já tinha se retirado, o Senhor não trovejou, o Senhor não fez barulho para sair, o Senhor não deu tchau, o Senhor simplesmente saiu. Então não nos deixa, meu Pai, não nos deixa, não nos abandone, tenha misericórdia de nós todos os dias. O Senhor, meu Pai, é a nossa fortaleza. Recebe o louvor do teu povo agora, recebe a adoração da tua igreja, meu Pai, e venha fazer avivar a tua obra. Levanta no nosso meio pessoas que tenham paixão pelas almas, e primeiro pela própria alma, pessoas que tenham o temor do Senhor. Forma, meu Pai, uma igreja forte, uma igreja inabalável, de pessoas que estejam prontas para servi-lo como convier, como for necessário. Derrama o teu Espírito, meu Pai. Isso, minha amiga, busque a Ele agora, fique à vontade, busque a Ele agora, fique à vontade. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Ah, minha amiga, meu amigo, coloque as mãos sobre o seu coração agora. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, mas não deixe de dar graças, porque se você tem a Ele, você tem tudo, e a presença dEle te basta. Ela compensa a falta da presença de pai, de mãe, de irmão, de amores, de homem, de mulher, de amigos, de bens. Ela compensa qualquer falta, mas nada disso pode compensar a falta dEle. Faça dEle o seu maior prazer. Receba o Espírito Santo agora, aí onde você está.
Você que estava afastado, caído, acomodado. Você que estava rendido ao pecado ou a alguma circunstância. Ele te perdoa, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te dá o escape, Ele te renova, Ele te abraça nesse momento. Ele enche a sua boca de riso e transforma em sinfonia os seus ais. Ele coloca nos seus lábios um cântico novo. Receba o Espírito Santo. E se você quer adorar, adore, como preferir. Se você quiser levantar as suas mãos, faça isso, adore a Ele. Todo ser que respira deve louvar a Ele. Adore a Ele agora, glorifique a Ele agora, exalte a Ele agora, engrandeça a Ele agora. Nesse momento o Espírito Santo te sustenta, o Espírito Santo te renova. Oh meu Pai querido e amado, te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos e te glorificamos e te exaltamos. Santo, 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 santo é o Senhor. Adore a Ele agora. Isso, adore a Ele agora, glorifique a Ele agora. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de Ti, Senhor? E a minha alma se perder de Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Levante as mãos e cante. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei, eu te levarei por onde eu for. E se você concorda com tudo isso, diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele o louvor, a honra, a adoração e a glória. A Ele todo louvor e adoração. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar renovado, porque nós vamos dar uma direção sobre o que você vai fazer no próximo domingo. Volte cantando. Se eu Não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei Por onde eu no for. seu lugar, levante as mãos e cante. Se eu não tenho a Ti, sem as palmas, cante declarando para Ele: nada eu serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, só Tua é o que me basta. Eu te levarei, eu te levarei por onde eu for. Preste atenção. Nós falamos que domingo que vem, dentro da semana do combate espiritual que nós teremos, semana dos 7 dias de batalha espiritual, o domingo dia 15 vai ser o dia do combate ao comodismo espiritual. O que eu aconselho você a fazer? O que eu vou fazer? Você vai pegar um envelope branco. O que Sansão quebrou? Um voto com Deus. Ele quebrou um voto com Deus. O que você vai fazer? Você vai fazer um voto com Deus. Dentro desse envelope, você vai escrever num papel e vai colocar aqui dentro: qual filisteu está ameaçando você?
Os filisteus eram inimigos de Sansão. Dalila foi inimiga de Sansão, disfarçada, de amiga, de amante, de mulher. Então, o que tem ameaçado a sua comunhão com Deus? O que tem se levantado para te afastar de Deus? Escreve isso. Não precisa colocar o seu nome. Se você vai colocar um pecado, não precisa escrever o seu nome. E no domingo que vem você vai apresentar junto com a oferta diante de Deus. Nesse dia, que vai ser um dia em que nós vamos estar combatendo o comodismo espiritual. Se você crê e se você quer, o meu já está aqui, pegue o seu, levante na sua mão, está aí diante de si, tem envelope branco, você vai levantar na mão, diga para Deus qual vai ser a oferta que você vai trazer e fale com Deus que você vai investir. As pessoas estão se derramando na festa da carne, você vai investir no Espírito. Então, feche os seus olhos, levante na sua mão e fale com Deus. Fale você com Deus. Sela esse voto, meu Pai, esse compromisso, esse propósito, e venha honrar a nossa fé. Que domingo que vem seja um domingo de combate ao comodismo e, obviamente, seja um domingo de renovação espiritual. E quem crê, diga assim seja. Amém. Muito bem. Então você sabe do propósito que você fez, guarde consigo, guarde o seu envelope. Ainda antes da gente honrar a Deus na oferta, vamos consagrar mais uma vez o azeite que vamos usar no dia 3 de abril. Aliás, falando nisso, falando em abril, o problema de Sansão, o diabo derrubou, entrou na vida espiritual por que área? Pela vida sentimental, pela vida amorosa. E é isso que acontece, né? Ninguém pode, em sã consciência, deixar de lado a vida amorosa, porque isso vai afetar a vida espiritual. Sansão, ele tinha que ter um bom casamento, ele teria que se casar com a mulher de Deus, mas ele errou nesse sentido. E nós vamos ter no dia 30 de abril desse ano, a celebração dos casamentos. Se você quer se casar, você que tem união estável, você que vive maritalmente, mas não é casado, ou você quer se casar, enfim, procure a terapia do amor, os voluntários da terapia do amor, ou para mais informações, entre em contato com o setor de casamentos da igreja, para que dê tempo de você se casar no dia 30 de abril. Estenda as mãos para cá. Ó meu Pai, abril vai ser um mês muito especial de grandes coisas, como o que vai acontecer no dia 3, sexta-feira santa, quando esse azeite chegar às mãos das pessoas lá no estádio ou na Neoquímica Arena, às 10 da manhã ou às 5 da tarde, quando esse azeite chegar às mãos das pessoas, chegue libertação, chegue o teu poder, e seja um dia de transformação para as famílias que estarão conosco neste evento tão especial, meu Pai. Todos os dias nós estamos pedindo, protege, guarda, guia, e faça desse dia um dia de histórias belíssimas sendo escritas e testemunhos belíssimos que serão contados, famílias transformadas, em nome do Senhor Jesus. Ainda em espírito de oração, minha amiga, meu amigo, se você quer honrar a Deus com a sua melhor e maior oferta, levante na sua mão direita a sua melhor e maior oferta. Se você trouxe as primícias para entregar, se você fez um propósito de ajudar a obra de Deus e trouxe a sua oferta também votiva, levante na outra mão. Se você não tem nada para dar, levante as mãos vazias. Nós abençoamos todas essas mãos, meu Pai, para que elas sejam habilidosas, ungidas, para que essas mãos sejam, naquilo que esta pessoa faz, que ela seja um perito, meu Pai, que ela faça a diferença. As mãos dos dizimistas e dos ofertantes da tua casa sejam benditas, e os que concordam digam amém. Graças a Deus. Se você puder, antes de trazer a oferta, preste atenção,
se você puder acrescentar R$4 à sua oferta e pegar aqui o jornal Folha Universal dessa semana, ele está falando a respeito do que existe de espiritual por trás do carnaval. Não é só uma festa, é a manchete dessa semana. E aqui no cantinho também está falando sobre o livro que nós escrevemos e que foi lançado nessa última sexta-feira, 16 minutos, o livro que fala das lições que nós tiramos da nossa experiência, daquilo que aconteceu comigo há pouco mais de 7 meses atrás, na experiência de quase morte. Aqui você vai entender melhor a respeito do livro e saber também como é que você pode ter acesso a ele. Fique à vontade, vamos lá, honre a Deus. Se fez a oferta online ou pelo aplicativo, toque no altar e faça a parte espiritual. O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber se tão pouco tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. Te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, a minha vida e o meu ser. te darei. Te darei. Ó tu que fazes, Ó tu que fazes a rosa se abrir e o pranto tornas em sorrir, e o pranto tornas em sorrir. O que devo eu te oferecer? O que devo eu te oferecer? Quer minha alma hoje, pois saber. Te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei. Amém. Lembrando que nós estamos encerrando amanhã o propósito dos 40 dias de meditação usando aquele marcador de página. Quem tem o seu? Então você pode entregá-lo amanhã, escrever o seu propósito no verso, conforme lá orienta, no próprio marcador tem essa orientação. Você pode entregar amanhã, em uma das reuniões aqui, quando a gente tem a reunião da prosperidade com Deus, em qualquer horário, principalmente às 10 horas da noite com o Bispo Jadson. Ou você pode entregar na quarta-feira. Amanhã a gente vai ter a oração pelas pessoas que têm causas na justiça, o dia todo. Você pode entregar o propósito dos 40 dias e pode entregar também na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai continuar com aquele estudo bíblico sobre a palavra de Deus que tem sido feito todas as semanas, né? Quarta-feira é dia de mergulharmos no ensino das Escrituras Sagradas. Traga a sua Bíblia, em todos os horários nós vamos ter isso, principalmente às 8 horas da noite aqui com o Bispo Renato. Feche os olhos, se você tem a água, segure na sua mão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos também a água, que é um líquido precioso, normalmente não recebe o valor que ele tem, mas só quem não tem água sabe o quanto precisa dela. Mas que essa água, meu Pai, agora
seja tocada pelo teu poder e transforme-se numa água de milagres, numa água sobrenatural, de maneira que quando essa água chegar a um doente, meu Pai, cure, leve, meu Pai, a saúde, restaura a saúde, e quem já tem saúde, tenha ainda mais saúde. Nessa fé, nós consagramos essa água, e te agradecemos, meu Deus, por essa reunião, porque eu tenho certeza que foi mais uma manhã em que o Senhor falou, e quando o Senhor fala, o Senhor não fala sem um aproveitamento, a tua palavra não volta vazia. Então eu tenho certeza que houve salvação neste lugar. Leva o teu povo para casa em segurança, de forma confortável e segura. Acampa os anjos ao nosso redor, por onde formos e por onde andarmos, porque sem o Senhor, sem a tua presença, nós não temos sentido, a nossa vida não tem sentido, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, nem entrar, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, santidade ao Senhor. Tchau, gente, bom dia, Deus abençoe a vocês, com licença. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te